Seja bem-vindo, cadeirante investidor iniciante, inclusão social. Motivo de alegria estar aqui. Mais um dia falando sobre temas importantes, como a inclusão social, os investimentos. A gente saber realmente a importância dos investimentos, acho que todos deveriam se interessar. Que você não invista, não é obrigado, mas que você entenda a importância, de você ter um dinheiro a mais, você ter um dinheiro guardado para ter tipo uma rentabilidade, ainda não é a palavra certa, você ter um conforto, uma estabilidade seria a palavra certa no futuro, E hoje, se já vamos tomar nosso café com cadeirante. Como eu sempre gosto de falar com muito orgulho, diretamente do Norte e Nordeste, a região mais injustiçada do Brasil, região rica que deve ser explorada, seus recursos minerais. Quando a gente fala do Norte e Nordeste, a gente fala só em turismo, além do turismo, que são os lugares mais lindos do Brasil, talvez do mundo. O povo prefere ir para a Europa, para a Disney, e não sabe que os lugares mais lindos estão aqui no Norte e Nordeste, não só no Norte e Nordeste, mas em várias regiões, principalmente. Aí eu já vou puxar a sardinha para minha brasa no Norte e Nordeste. Então é importante a gente saber. Eu acho que somos injustiçados, e não temos o reconhecimento que merecemos pelos vários governos que já teve nesse Brasil, Então é isso, é a importância do nosso Nordeste, primeira capital do Brasil. Mas hoje eu quero falar um pouco no que focar em cada prazo de investimentos, A maioria das pessoas tem prazos, investe com prazo, tem gente que é longo prazo, tem gente que é prazo indeterminado, tem gente que é curto prazo, que quer a solução imediata, tem gente que é médio e longo prazo, Eu vou deixar aqui algumas características, sobre cada prazo desse que eu citei, sabendo que quando você investe, você tem que saber no que você está investindo. Então, a primeira coisa que eu tenho, o compromisso que eu tenho aqui no canal, eu acho muita responsabilidade você estar falando sobre, a gente está falando sobre esses temas, quando se trata de dinheiro. É uma coisa muito importante e sensível, Temos que ser sinceros com as pessoas, não tá querendo iludir, mentir, prometendo riqueza, que você vai ficar rico em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, invista 1.000 e daqui a 1 ano você vai ter 1 milhão. Aí tem vários nomes aí, investidor milionário, não sei o que, o povo só fala em milhões e bilhões, Como a gente que é uma classe pobre, eu tenho uma consciência que eu não irei ficar rico com investimentos, mas como eu falei, uma renda pacífica é importante de a gente ter, uma forma de você guardar. A gente guardava muito, existia muita mística quando era pequeno, que você tinha que ter uma caderneta de poupança. Eu tenho para mim que a gente fomos ensinados desde o início errado. Não era para dizer que a gente tinha que ter uma caderneta de poupança, nada contra. Você quer ter, você tem que botar seu dinheiro onde você quiser, debaixo do colchão, debaixo da geladeira, dentro do forno, na poupança, onde você quiser. Mas o certo, no meu ponto de vista e na minha opinião, eu gosto muito de falar do que eu penso e da minha opinião. Cada um tem direito, tem a liberdade de falar a sua opinião.
Em vez de poupança, a gente deveria dizer investimento, porque no investimento o seu dinheiro vai multiplicar, vai render. Agora vamos ser claro e franco e sincero, proporcionalmente com o que você investe, cara. Não pense que você vai lá botar lá R$ 1.000, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, vai estar lá 1 milhão, 2 milhões, como eu vejo falando aí, né? Isso aí é coisas mentira para iludir, para querer vender curso, né? Eu acho isso muito sério. Hoje a BIMA e a CVM tá em cima, né? No final do ano passado, eles deram em cima de várias pessoas, de vários canais aí que fica pregando esses tipo de coisa, dando dica. Invista em tal ação, compre tal fundo imobiliário. Você não veio falar disso aqui. A gente somos iniciantes, então temos que começar com a renda fixa, começar devagar. Primeiro de tudo, você tem que ter, agora vamos entrar já no título aqui do nosso bate-papo de hoje. Primeiro de tudo, você que tem que ter um investimento de curto prazo, né? Eu tenho investimento curto, médio, longo prazo e acima do longo prazo, a vida toda, que eu não vou parar de investir até eu viver, respirar em cima da terra. Mas primeiro você tem que pensar a curto prazo. Você está iniciando, toda vez que você está começando em uma coisa, você tem que ter. Você faz um teste. Não, vou botar lá X valor, quanto eu tiver, eu vou botar esse valor lá e vou deixar por um período. O que é considerado médio, curto e longo prazo? Tem gente que diz de 1 a 2 anos é curto prazo, de 2 a 5 é longo prazo, é médio prazo, de 5 a 10, 15, 20 é longo prazo. Mas o seu curto e médio e longo prazo é você que faz, né? Não é eu que vou dizer o que é curto prazo para você, o que é longo, o que é médio, né? Agora você tem que ter a consciência dos riscos. Outra coisa, vou ter que tocar nesse assunto. O risco não quer dizer que você vai, alguém vai roubar seu dinheiro, nada disso. O risco é de você ter menos rentabilidade, pouca rentabilidade, você vai pagar corretagem se você não vai, se você vai pagar IR, IOF, você saber que você botar aquele dinheiro ali, o dinheiro é para um longo prazo, 2, 3, 4 anos, se você sacar antes, você vai ter uns riscos ali que você vai correr de perder por você estar sacando fora do prazo. Esse é o risco, né, que a gente tem que ter em mente, né? Por isso que é importante você ter uma reserva de emergência, né? Talvez a reserva de emergência entre no curto prazo, mas eu acho que a reserva de emergência, eu acho que não é curto prazo, é uma coisa imediata, né? Você pode fazer sua reserva de emergência, depois você ir a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo, né? O que é investimento? O que é que tem que ter no investimento de curto prazo? Como a gente não vai fugir do tema aqui, liquidez baixa, liquidez, né? O que é liquidez? Você ter a facilidade de sacar o dinheiro quando você precisar, baixa volatilidade e retorno fixo, né? Você vai investir ali, ou aportar, poupar, o que você quiser falar, R$ 1.000, e você espera que daqui a 1 ano, 2 anos, esse R$ 1.000 vai render lá R$ 200. Então isso é um retorno fixo, previsível, digamos. Médio prazo, mais rentabilidade, né? Mas porém você vai ter mais volatilidade e retorno previsível, né? Você tem que ter você vai investir sabendo, tendo uma previsão, não uma coisa exata, mas ter uma previsão ou prevenir, digamos, o valor que você teria. Eu falei em volatilidade
Para quem não conhece, volatilidade é a variação de um ativo, né? Quanto maior o risco desse ativo, ele sobe e desce, ele varia, né? Isso é volatilidade. E nessa volatilidade você pode ganhar ou perder dinheiro, né? Isso, a volatilidade significa isso. Você vê a bolsa caiu, subiu, isso é volatilidade, né? Ela está caindo e subindo, você não está perdendo nada. Você vai perder, aí já vou estar entrando, falando um pouco mais da renda variável. Um exemplo, você comprou uma coisa, a partir de você comprou, ela estava, um exemplo, R$ 10, ela baixou, a volatilidade foi para baixo, né? Então esse é o risco de você vender e perder o dinheiro. Agora eu vou falar do o longo prazo, né? O máximo de rentabilidade possível com risco calculado e com estratégia sólida, né? Quando você investe em um longo prazo, você busca uma maior rentabilidade, sabendo o maior risco você tem, você é passivo a maior risco, né? Agora você tem que ter o seu risco calculado, é por isso que eu digo que você tem que ter os dois prazos, curto, médio e longo prazo, é importante, né? E ter um valor, uma estabilidade é importante no longo prazo. Então é isso aí, camarada. Espero que tenha ajudado, né? Se inscreva e compartilha. Cadeirante Investidor Iniciante, Inclusão Social.